Olá pessoal, o Instituto Mucará de Edições traz para vocês o nosso mais novo lançamento editorial, a série Fontes e Estudos. O que nos moveu na elaboração dessa série? A história do Brasil e de Portugal era a mesma história até 1822, porque o Brasil configurava, juntamente com Portugal, o mesmo reino. No entanto, a historiografia brasileira tem se norteado, regra geral, desde a independência, em 1822, a contemplação de um projeto ideológico de poder e enferma de uma visão autocentrada da história do Brasil, desconectada das fontes, dos autores e dos acervos tradicionais da história e da cultura portuguesa. Esta historiografia está, portanto, equivocada, porque ela assenta em um erro ou em uma deturpação ou em uma ocultação. Por ser exatamente de viés ideológico revolucionário. E essa historiografia, exatamente por isso, recusa-se a penetrar na alma autêntica luso-brasileira. Portanto, em razão disto, a série Fontes e Estudos reabilita autores e obras no âmbito da lusofonia que foram ostracizados, marginalizados, silenciados pela norma dominante desde 1822, mas autores e obras que são imprescindíveis para que nós possamos entender a alta cultura luso-afro-brasileira, contraponto indispensável à cultura de massa em voga na atualidade, resultado de um projeto revolucionário de poder. Bem, a primeira obra que abre a nossa série é uma obra exatamente que vai tratar de 1822. Esta obra, Manifesto ao Grão-Brasil Império dos Impérios do Mundo, oferecido à Sua Majestade Imperial, o Defensor Perpétuo do Brasil, Dom Pedro I, por Antônio Barbosa Correia, mineiro rústico, ligado às profecias do Bandarra e outros profetas. Antônio Barbosa Correia é carbonário, ele assume-se como mineiro rústico. Muito bem, para entender esta obra, nós temos que entender alguma outra questão ligada à história de Portugal. A história de Portugal gira em torno de algumas pilastras específicas. O Quinto Império, a ideia do Quinto Império, a Ordem do Templo de Portugal, o Messias português, que é chamado de o Encoberto, o Desejado, que envolve o tema do sebastianismo português, e o Milagre de Ourique, que é a visão do primeiro rei de Portugal, quando ele vê Cristo. Sem essas pilastras, que articulam-se ao longo de toda a história da nacionalidade portuguesa, até o momento que Portugal se transforma numa república, toda essa história é que está capitaneada nesta obra. Portugal sempre foi um reino. O Brasil, entretanto, será um império. Por que o Brasil será um império se Portugal era um reino? Este é, por exemplo, um dos pontos que a historiografia brasileira recusa-se a tocar. E a explicação para isto reside no chamado mito do Quinto Império português. O título de Defensor Perpétuo do Brasil, dado pela maçonaria a Dom Pedro I, diz respeito ao fato de que este título designava que Dom Pedro I seria o encoberto brasileiro, o desejado, aquela figura mítica que estava profetizada, prevista, ao longo de vários séculos dentro da historiografia portuguesa. Portanto, o Brasil, Dom Pedro I, o príncipe regente e José Bonifácio, ao construírem o Império do Brasil e ao darem o título de Defensor Perpétuo para Dom Pedro I, vão beber nas fontes da tradição do Quinto Império em Portugal, do Milagre de Ourique,
do sebastianismo para dizer que o Brasil é um novo Portugal. Um novo Portugal nas Américas. E mais, afirmar que o Brasil é o país aonde se dará o advento do Quinto Império do mundo. Portanto, sob a perspectiva da maçonaria, em 1822, é transplantado para o Brasil, portanto para a América, a construção de um novo mundo. Ora, isso é precisamente a antítese da proposta do Quinto Império de Portugal. Porque o Quinto Império não é uma construção resultante de uma ideologia, de um projeto ideológico de poder revolucionário. De modo que a importância desta obra, que é absolutamente desconhecida da historiografia brasileira, reside exatamente nisto, em ilustrar as razões reais, verdadeiras, proféticas, messiânicas, escatológicas, que deram motivo, ensejaram a construção do Império do Brasil, que de saída é um império falso, porque assentado em cima de prepostos e bases ideológicas, completamente desconectado da tradição cristã e espiritual que perpassa toda a história da nacionalidade portuguesa. É com muita satisfação que nós trazemos para o público brasileiro esta obra, Manifesto ao Grão-Brasil, Império dos Impérios do Mundo. Com isso, nós esperamos trazer à baila a razão verdadeira do porquê que o Brasil tornou-se um império, patrocinado pela maçonaria, em 1822. Adquira o seu exemplar do Manifesto do Grão-Brasil Império através da loja virtual do IMUB, www.imub.org/loja. Adquira o seu exemplar. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço.